Olá, meu nome é Márcia Pio, terapeuta holística e numeróloga, e eu quero agradecer você estar passando aqui no meu canal. Se ainda não está inscrito, aproveita a oportunidade, porque o nosso canal sempre traz toda semana um podcast com uma pessoa interessante, ou seja, uma terapeuta, ou pessoas que imigraram aqui para Londres e convivem e cresceram e estão contando a sua história. Além disso, através da numerologia, eu também estou sempre lhe trazendo uma dica muito importante para o seu autoconhecimento e para o seu lado profissional. E falando em lado profissional, ela prometeu que iria voltar. Então, se você já assistiu o primeiro podcast do Quem É com Lipa, hoje ela está aqui para falar para nós sobre o seu lado profissional. E eu vou ser tão telespectadora quanto você. Lipa, obrigada por ter voltado. Eu que Muito agradeço, obrigada. Márcia, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do meu trabalho, já que agora as pessoas me conhecem intimamente melhor. Exato, né? Já fizemos a conexão. Se você não viu, não sabe, rola aí que você vai encontrar um podcast com a Lipa, ela contando a história. Nós tivemos um papo bem gostoso. E hoje, o que é que você trouxe para nós? Você vai falar do seu lado profissional, então já vai se apresentando profissionalmente para que as pessoas que estão nos assistindo, tanto que vivem aqui no Reino Unido, como também em qualquer parte do mundo, porque a Lipa trabalha online. Certo, Lipa? Certo. Então, quanto a isso, vocês não precisam ficar assim, o que adianta a gente ver? Não, online, gente, online. É tudo na vida. Lipa, tudo. vamos lá, me conte tudo. Então, depois de falar minhas histórias, né, no outro podcast que foi bem interessante, acho que as pessoas vão se identificar, né, e a gente com aquela sincronicidade que deu, a lipoterapeuta tem um fato curioso sobre a minha história, Márcia, que eu sou taróloga há 36 anos. Uau. Eu aprendi tarô autodidata, eu ganhei um tarô um dia cigano de uma amiga e ela falou, põe tarô para mim. Eu falei, minha filha, eu não sei. Ela falou, sabe. Porque eu venho, né, da espiritualidade, hoje eu sou espiritualista livre, mas já passei por várias outras filosofias, né, já fui umbanda, já fui kardecista, hoje eu estou numa espiritualidade livre. Mas o tarô está na minha vida desde os meus 26 anos. E eu, ao longo dos anos, fui ali praticando, aprendendo, né, autodidata, aprendendo a colocar, mas sempre fazendo aquilo para os amigos, de uma forma informal. Mas meu baralho sempre foi muito bom. Eu sempre fiz uma leitura que trazia um norte, trazia uma direção para as pessoas. E todo mundo falava, seu baralho é muito bom, seu baralho é muito bom, seu baralho é muito bom. Mas eu não tinha esse olhar profissional para ele. Quando eu voltei para Londres, em 2013, lá por volta de 2016, eu conheci, de 2016, 2017, eu conheci uma cabeleireira, uma amiga, que hoje é minha amiga, minha cabeleireira, e ela falou, aí eu coloquei o baralho para ela, ela falou, eu vou te pagar, porque o seu baralho é muito bom. E você precisa fazer disso profissão. E eu falei, será? E eu já havia colocado para várias amigas, todas achavam muito bom, mas ninguém tinha me dado aquele toque. E ela falou, mulher, você tem que fazer isso profissionalmente. E aí eu comecei a ter esse olhar de fazer profissionalmente, comecei a realmente cobrar e fazer bem feito com maestria. Né, na minha excelência, não no perfeccionismo, porque eu não sou perfeccionista mais, mas na minha excelência. E até hoje ainda é meu carro-chefe, até hoje eu ainda ponho bastante tarô. E depois eu descobri, como eu te contei lá no outro podcast, eu fui, na pandemia, fui fazer curso de reiki, fiz radiestesia e trabalho ainda com essas ferramentas. E há 2 anos e meio atrás eu conheci a leitura corporal, que é uma terapia que vem da psicanálise. E me apaixonei, fiz o curso e hoje eu exerço como terapeuta e é minha paixão. Eu adoro tudo que eu faço, adoro o reiki, adoro a radiestesia e eu consigo até fazer um casamento assim entre todo mundo, sabe? Então, mas assim, tem aquele que... mas a terapia me realiza, porque foi nela que eu me redescobri, que eu curei minhas dores. Então, a leitura corporal é uma terapia prática, rápida e certeira, porque ela vai lá na dor da infância. Então, a gente vai lidar com a fase da criança da gestação até 7 anos e é lá que está a nossa base.
Então, assim, é fantástico, os resultados são maravilhosos. E o resultado que eu tive comigo, porque dentro do curso o primeiro requisito é você se tratar, é você fazer a terapia com você, né, guiada pela a mentora. E eu hoje estou atendendo e estou muito feliz, sabe, Márcia? Porque os resultados são muito bacana, mas muito bacana mesmo. Mas, às vezes, quando as pessoas me procuram e falam assim, por onde eu começo? Eu falo, começa pelo um tarô. Para eu ver, porque o meu tarô, Márcia, não sei se você tem conhecimento de tarô cigano, se você já colocou para você. Eu tô você aqui joga. quieta. Eu acho que eu já ouvi alguém me buzinando uma vez que Márcia é taróloga também, além de numeróloga. Eu tô aqui assim, nossa, do outro podcast teve a coincidência da Fênix, da Águia. Da idade, Os nossos relacionamentos, a gente viu que as idades dos cônjuges também batiam. Exato. A gente foi seguindo a mesma linha. E eu amo tarô, runas, baralho cigano. Só que eu fiquei 10 anos depois de você. Você começou mais cedo. Eu comecei nessa área holística depois que eu me divorciei do meu primeiro marido. E aí o segundo, que era aquele que eu falei que era 16 anos mais novo, ele me deixou livre e me incentivava. Ele gostava muito da linha xamânica. Então adoro. foi ele que me incentivou, ele me mostrou o que era música New Age. E aí eu fui fazer curso de baralho cigano, depois eu fiz runas, desenhei minhas próprias runas. Conheci Santa Sara, já estive em Lamer 2 vezes. No Santuário de Santa Sara. Então, fiz festa para Santa Sara em Santos. Que maravilha. Então, é assim, eu vim... Quando você começa a falar, meus olhos brilham. Só que hoje eu estou concentrada, meu carro-chefe é a numerologia, essa linha de autoconhecimento, ajudar famílias, ajudar pessoas profissionalmente e tudo. Mas... óbvio que de manhã cedo a gente sempre dá uma olhadinha lá, né? É assim, as cartas, onde eu vou, eu quero ver uma carta, um baralho novo. Te persegue. Me persegue. Eu gosto, eu gosto disso. Então, assim, eu acredito, assim, ó, que eu levei tanto tempo para levar isso profissionalmente, porque eu mesma tinha um preconceito, talvez. Porque as pessoas têm ainda preconceito contra o tarô. Gente, o tarô, ele existe porque são arquétipos. Ele existe desde que o mundo é mundo. Só que antes, na Bíblia, para as pessoas que são mais religiosas, elas interpretam isso assim, que era só para aquelas pessoas iluminadas, pessoas que tinham, né, que falavam diretamente com Deus e blá, blá, blá. Os tarôs, seja ele qual for, arcanos maiores, arcanos menores, cigano, runas, não importa, búzios, que já vem dentro lá das filosofias africanas. Mas o tarô, ele é um arquétipo, então ele é uma leitura daquelas figuras que significa que estão registradas no coletivo, no inconsciente coletivo, né? Assim como um copo e uma taça, quando eu falo um copo e uma taça em qualquer lugar do mundo, o meu inconsciente vai me mostrar na minha mente um copo e uma taça. Assim são os arquétipos dos baralhos. Então, o baralho cigano, eu trago um jogo dele que eu vou olhar 6 aspectos. Inconsciente, consciente, o momento atual, que é o agora, que é o mais importante, o que está acontecendo na sua vida agora. Aquilo que eu trago é espiritual, meu, tá? E aí, dentro disso, a gente pode ver energias, espiritualidade como um todo. Eu trago a parte material. O que é o material? É a sua vida, a sua experiência aqui, encarnada. Então, o que está acontecendo agora no seu trabalho, com o seu dinheiro, com a sua prosperidade? E aí eu trago esse aspecto. E o meu futuro, eu sempre deixo bem claro para os meus clientes. O futuro são probabilidades de 6 meses a 1 ano de acontecer de acordo com as suas escolhas. Sempre. Então, porque não tem religiosidade confundem, né? dentro desse tarô. É uma ciência. Para mim, tarô hoje é uma ciência. Então, por isso, hoje eu deixei, né, o medo, o preconceito, o meu próprio preconceito, e falo de boca fechada que eu sou uma taróloga, porque eu estudei autodidata, imagina, e fui buscando conhecimento também nos livros e em cursos, em tudo, sobre o que é o arquétipo. Eu estudo arquétipo há anos, mas eu quero ainda mergulhar mais. E há 1 ano atrás eu ganhei esse tarô, que é o supino.
que fala do tempo que a gente pode, dentro do jogo do tarô, modificar o seu futuro próximo. Jogando as cartas até você modificar. Então, aquela coisa que o arquétipo traz como pré-definido, você vai jogando o tarô supino até você chegar ali e modificar aquele destino seu. E aí também os arcanos maiores que vêm dentro, eu nem trouxe os menores, a gente tem como ver em qual arquétipo você está vivendo hoje. Isso assim, ao vivo a cores? Opa! Ao vivo e a cores. Então, vamos lá saber me explica, qual o arquétipo que você está vivendo. Então, aqui nós E ele vai de quando a quando? Não, então, não tem uma data definida. É o seu momento agora, entendeu? Tá. Então, você está vivendo esse arquétipo. E aí, eu estou satisfeita ou eu preciso mudar para outro? Então, como eu não gosto de rotular e nem definir ninguém, eu acredito que quando a gente escolhe 3 cartas dentro desses 22 arquétipos, eu vou conseguir ver como você está sendo, porque a gente não é, a gente está sendo isso agora. Qual arquétipo os 3 arquétipos vão estar influenciando você? E é interessantíssimo que quando a gente faz o jogo, ele completo não é só isso. Tá, mas não, isso não, é só vamos para a fazer gente aqui ter só um apanhado. Então, assim, por exemplo... Se vocês quiserem, depois vocês vão seguir a Lipa, marca uma consulta e aí vocês tiram o joguinho, né? Completo para vocês, aí lógico. a gente pode fazer essa modificação dentro do tempo supino, Sim, entendeu? sim. Então, assim, por exemplo, eu estou vivendo um arquétipo do enamorado ou do louco e eu quero sair disso, né? Então, eu vou jogando até a pessoa conseguir modificar ali dentro do jogo dela e achar qual caminho que ela deve seguir, qual arquétipo ela precisa sair desse e ir para qual arquétipo. Então, é um jogo bem interessante e não é um jogo ainda muito conhecido, tá? Ele foi trazido de volta recentemente e a maioria das pessoas ainda joga só com os arcanos maiores, mas justamente dentro do tarô, daquele jogo mais tradicional, né? Do tarô de Marcela, que é só para ver presente, passado e futuro, ainda ver até o passado. Inclusive, dentro do meu tarô cigano, eu não vejo passado. Não me interessa. Passado eu já vivi. Então, eu tento jogar... eu jogo esses 6 tempos. E aqui, esse do supino, eu gosto, por exemplo, às vezes o cliente está precisando de um norte na vida dele, está precisando entender como ele está vivendo, como ele está funcionando ali. E aí eu faço essa jogada rápida de ele escolher entre 22 arcanos, escolher 3 números e eu busco lá e ele vai escolher e eu vou ler para ele, olha, você está vivendo esses 3 arquétipos. Então, o que isso traz de bom, o que isso traz de ruim, funcional ou não funcional? Eu nem gosto de usar o bom, ruim, né? Bom, ruim depende da régua. Né? Então, assim, eu diria, Márcia, que assim, a menina dos meus olhos ainda é o tarô, que é uma coisa assim que eu tenho maestria para falar, entendeu? Então, assim, eu não tenho nenhuma insegurança para jogar tarô para ninguém. Então, assim, e eu pego clientes que chegam bem duvidando, porque estão ainda, às vezes, presos à religião, à fé, essa coisa, e chegam lá e eles bloqueiam energeticamente. Porque, assim, quando você abre um tarô, qualquer que seja ele, você está abrindo um campo magnético. Então, quando eu abro esse campo magnético, eu acesso a sua energia. O que está ali sondando em você. E é por isso que eu sei o que está acontecendo com você. Não é adivinhação. Não. Apesar até de eu achar que sou bruxa, mas não é adivinhação, é um estudo, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com o tarô bastante, mas também a terapia me fascina. A terapia da leitura corporal. Então, assim, hoje, por exemplo, eu já sou aquela pessoa... Eu vivo lendo pessoas, porque quanto mais você lê, mais você... pratica e vira uma coisa automática, não é? Você na numerologia já é automático. Que data você nasceu? Nossa, pra mim, assim, vocês olham e falam assim, nossa, aí tem cara de um, tem cara de... eu vou mentalizando aqui, aí eu pergunto. Exatamente. Então, assim, por exemplo, quando a gente foi fazer o outro podcast, eu já falei assim, o seu oral é que traz esse seu lado comunicativo maravilhoso, esse acolher, como você está lá fazendo com a gente lá no grupo dos terapeutas brasileiros em UK, é o oral total ali, é a mãezona. Eu acolho, eu quero jogar você para a vida, eu quero ver você feliz. É o seu trabalho de oral. Mas quem traz essa magia, quem traz essa Márcia
tão perspicaz, tão alto astral, tão imponente, que nos cativa, que faz a gente ficar pregado lá nas lives, te ouvindo, o seu psico. O seu traço psíquico é muito forte. Então, se eu fizesse, talvez aprofundasse, fizesse a sua anamnese de verdade, que eu ainda quero fazer, te dar de presente, vamos eu vou ver ali que, lógico, que tem outros traços, que pode ter mais um traço que seja predominante aqui no seu comportamento. Mas a sua oralidade e o seu psíquico é muito forte. E o rígido também eu vejo lá no seu comportamento, quando você quer pôr a gente na linha. Porque o rígido, ele executa. Então, assim, sai, tira o pé do chão, vamos executar. Não, vamos fazer igual, assim, entrei em contato com você. Quer fazer o podcast? Quero. Não, então vamos marcar data. Quer fazer live? Vamos marcar. Isso é rígido. Então, você tá... Eu gosto de ver a coisa acontecer. E eu também tenho muito rígido em mim, entendeu? E essa coisa de fazer bem feito. O rígido é muito isso. Então, assim, hoje a gente faz bem feito. Quando ele está na dor, ele vai por perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele é uma... Eu já até falei isso. É horrível, porque o perfeccionista, ele vai fazer uma coisa e nunca está bom. Acaba procrastinando. Aí ele procrastina, porque assim, ele vai achar defeito. E você fazendo a sua excelência, não. Eu, por exemplo, igual eu falo, eu ponho tarô na minha excelência. Então, quando eu ponho um tarô, eu saio assim, ó, batendo no peito. É que nem eu com a numerologia. Não. Os outros desculpa. Falando coisas de outro jeito. Lipa, tudo bem. Tá tudo bem, o jeito deles. O meu é esse. Tá bom exatamente. Pra mim. E eu vou pra qualquer lugar. Eu faço bem e o que eu estou te falando aqui, eu assino embaixo. Exatamente. Ponto. E tem histórias e histórias, você como numeróloga, você sabe. Eu atendi um cliente recentemente e dentro do tarô dele tinha uma traição da namorada. E ele falou, não, joga de novo, porque não pode ser. Eu falei, não, eu não vou jogar de novo e pode ser sim. É o que está mostrando. Agora, se você aceita, já é com você. Aí não posso fazer nada, entendeu? Porque... Agora, tudo se eu não assim. Confiasse no meu trabalho, eu ia falar, ai, meu Deus, sabe o que eu li errado aqui? Não. É que nem eu também, quando eu atendo com a numerologia, eu falo, olha, esse é o seu consciente, seu inconsciente, como as pessoas te veem, seu caminho de destino, seu ano pessoal, passo ali, explico, mando por escrito, também que eu acho que a pessoa, eu mando áudio e tal. Tem coisas que a pessoa até admite, tem outras que não admitem. Não. Mas só que é assim, ali às vezes na hora gosta de tudo, mas eu deixo bem claro, olha, isso aqui tá tudo lindo, só que se você não se aprofundar, não tentar viver isso tudo que eu te falei, de nada vai adiantar. Por isso que eu não obrigo ninguém, não fico empurrando para ninguém mapa numerológico. Não sou vendedora, não é esse o meu intuito, Lipa. Eu quero que as pessoas aprendam a gostar de se conhecer e ponham em prática. Então, eu sempre aconselho, vamos primeiro fazer a consulta. Porque às vezes a pessoa vem com uma empolgação, achando que vai sair dali com, assim... A vida pré-definida. A vida pré-definida, que eu vou decidir tudo, que eu vou mastigar, vou botar na boca dela, ela só vai engolir. Não é assim. Então, eu prefiro que nem gaste com o mapa. Porque vai ser aquilo, vai fazer... Vai jogar dentro da gaveta. Se eu quero que a pessoa prospere, é um dinheiro jogado fora, porque ela não vai usar. Exato. E ainda fala, eu fui lá nela, eu fiz o mapa. Bom, mas não resolveu pra mim nada. Não resolveu nada. Então, já ainda depõe contra o seu trabalho. Exato. Então, eu prefiro que não faça. Falo, não, porque aquela pessoa que fez a consulta, ela começou a seguir ele em frente. E ela falou, não, eu quero saber mais. Ela volta, faz o mapa com uma outra visão. Então, a tendência dela conseguir, né, se conhecendo melhor, superando, conhecendo seus desafios, tudo é diferente. Aí sim ela volta e fala, Márcia, muito obrigada. Este é o meu pagamento maior. Que eu acredito que seja o seu também. A mesma coisa. Então, assim, o baralho, por exemplo, quando vem pessoas até a mim, que eu percebo que é por curiosidade, eu já não fico satisfeita. Não é aquele cliente que eu falo, ai, nossa, que bom, isso aqui vai... Eu já sei que não vai ajudar aquela pessoa em nada, porque ela está lá por curiosidade. Para aquela pessoa que vem achando que baralho é adivinhação, também é péssimo. Agora, quando a pessoa me procura, porque ela fala, olha, está acontecendo coisas na minha vida, desafios, eu preciso tomar decisões e eu não sei para onde eu vou. Eu vim aqui para você me ajudar. Aí, esse cliente eu vou ajudar bastante. Por quê? Porque o baralho vai mostrar o caminho. Agora, se ele vai fazer ou não vai fazer, já não é comigo.
Então, assim, ó, por exemplo, o futuro, por exemplo, dentro do tarô cigano. Olha, aqui tem. A pessoa veio para mim porque ela está abrindo uma empresa. Aí dá lá no material que a empresa só precisa ter esse ajuste, fazer assim, bababá. No futuro próximo, olha, isso aqui vai crescer muito, você ainda vai ter possibilidades e tal, e tal, tal. Aí a pessoa me chega um ano depois e volta e fala, olha, não aconteceu nada. Tá, mas o que você fez de ação? Você abriu o negócio que estava aqui no seu material? Não, eu desisti, fiz outra coisa. Pronto, você mudou o seu destino. Você mudou ali a probabilidade que estava no tarô. Porque não é adivinhação. E não é decidido, definido o seu destino. Não é premonição. Não é premonição. Então, se a pessoa não fizer os movimentos, e também tem gente que vai pôr, Márcia, baralho, pôr o tarô comigo, e ela não aceita o que está lá no inconsciente dela. Foi aquilo que eu disse. Porque, assim, o consciente... Então, quando eu mostro o inconsciente e o consciente, eu falo, isso aqui é o que você acredita. Mas o que é verdade é aquilo que está lá naquela outra parte que eu te falei. Então, assim, uma pessoa que... esses dias, por exemplo, quem traz muito medo de traição, e aí olha para você ver como as coisas casam. Eu falo que meu baralho casa com a leitura corporal. Quando eu pego um traço psíquico na dor, que morre de medo, que trai, e o rígido que tem medo de ser traído, então, assim, aí a pessoa ali no inconsciente dela morre de medo de ser traída. Ali está uma coisa registrada que ela tem medo de viver um relacionamento porque vai ser traída. Aí eu ligo na hora, eu falo, isso, o rígido dela está na dor. E aí, depois que a pessoa sai do tarô e tal, eu falo, olha, eu falo da terapia. Você quer fazer terapia? Para mudar esse inconsciente seu aqui. Senão você não vai mudar o seu presente. Você não vai mudar o seu agora e muito menos o seu futuro. Porque a gente constrói o futuro vivendo o hoje. Se eu vivo mal hoje, eu vou construir um mal futuro. Não é não, amiga? É o que eu sempre digo, a gente tem que fechar as perninhas e ficar no presente. Vamos vivendo o presente, que a gente já está automaticamente construindo o futuro. Mas se no presente a gente está no desespero, na agonia, na ansiedade, se atropelando, a gente já está construindo um futuro truncado. Porque, lógico, a gente vai ter passos errados, equivocados, e quando chegar lá, tá falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Aí você já está no seu futuro daquele presente de ontem. Exato. E assim vai. Assim que vai. E o que nós vamos fazer hoje? Então, vamos ver, para não ser longo, vamos escolher um arquétipo e ver se isso ressona com você. Escolhe qualquer uma carta dessa, por favor. E pode mostrar para o público, que eu vou achar aqui no livro, porque as informações são muitas, de 22 arquétipos, eu não tenho memória para isso ainda. O que trouxe para nós? O sol. E olha, o sol de azul, hein? E com um elefante aqui, né? E você toda de azul, e você gosta de azul, né? Azul, amarelo, laranja. Eu amo laranja. Adoro. É minha cor preferida. Você abre meu guarda-roupa, precisa até dar umas mudadas. Agora eu tô na linha do verde, da esmeralda. Mas olha aqui, tá? Verde, laranja são minhas cores, e azul são minhas 3 cores preferidas. Aí eu fico balançando, passeando entre elas, entendeu? Olha, a carta do sol... Que ela é bonito, né? Que menino bonito, né? É maravilhoso, né? Os desenhos, eles capricharam, né? Essa carta, Márcia, ela vem falar na verdade da iluminação. É quando você está buscando dentro dessa sua experiência ser luz na sua própria vida, ser luz na vida dos outros, ser luz nesse universo, né, na Terra, nessa experiência humana que você escolheu, tá? O lado favorável desse arquétipo é que ele, assim, ele busca sucesso, amor, paz e verdade. Ele busca essa conexão. Você está vivendo um arquétipo onde você está olhando para dentro de você e buscando as suas verdades. Pode não bater com a verdade de ninguém, não importa. Essa é a minha verdade. Então, é aquela coisa, sabe quando você bate o martelo e fala, essa é a minha verdade? Se bate com você, não bate, me desculpa, mas essa é a minha verdade, entendeu?
e esse crescimento espiritual. Você está vivendo neste momento, e aí até você me perguntou se quando a gente joga esse jogo tem um limite. Não, porque a gente vai transitando com as nossas escolhas, transitando entre esses 22 arquétipos. Então, hoje você está vivendo isso, esse crescimento espiritual e a mudança de vibração, que talvez há um ano atrás, ou quando você teve a doença, você baixou demais sua vibração. E aí você olhou ao seu redor e falou, não, agora eu vou viver outro arquétipo. Então, você ingressou nesse arquétipo do sol e falou assim, ou eu brilho, eu não vou dar outra escolha para mim mesma. Então, eu vou buscar essa reconexão, eu vou brilhar, e você está brilhando cada dia mais. Você sabe disso, que os caminhos que você está galgando é o topo. Né? A gente até estava brincando aqui que a gente vai ficar famosa, vai ter gente fazendo maquiagem na gente aqui daqui uns vai, dias, é né? assim, porque depois eu quero que alguém que está ali no canto venha tirar um arquétipo também, né? Porque ele pode aparecer, né? Vai puxar aqui um, só para a gente saber aí o que dá. Agora, todo arquétipo tem o lado contrário, Positivo, né? sim. Então, o lado contrário desse arquétipo é nessa busca de brilho e de reconexão e da verdade, da sua essência, de quem você é, você se perder ali e ficar num vazio. Porque esse caminho esse mergulho interno, ele é um mergulho solitário e perigoso, porque a gente tem as sombras. E aí, às vezes, eu me deparo com uma sombra e ao invés de eu agregar ela para mim, eu pegar ela e falar, eu vou conviver com esse meu lado sombra, eu mergulho na sombra ou eu ignoro ela e em algum momento ela vai vir. Então, o que esse arquétipo só te alerta para não viver esse vazio, para não entrar nessa escuridão, nessa miopia espiritual e sabe, ou achar que também já é o solzinho do universo. Sou absoluta. Absoluta, olha o ego. Aí é o ego, entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Essa carta também, assim, ó, ela evidencia a sua vidência do espiritual. Abre uma parabólica, digamos assim, onde você vai começar a ter essa releitura das pessoas, entender, olhar, assim como você mergulhou profundamente, você também está olhando as outras pessoas com uma ótica muito diferente. Você já está vendo ali quem está no caminho, quem está com preguiça. Deixa o tá, terceiro olho enxergar melhor. Quem está imitando. Então, essa percepção, essa vidência, ela vai ser ampliada cada vez mais quando você ainda estiver vivendo esse arquétipo, tá? Deixa eu só os adjetivos negativos que você não pode deixar a sombra trazer quando você está vivendo esse arquétipo. Sim. Hipocrisia, vaidade, isso que a gente está falando, a sombra pode te trazer isso, porque assim, quando eu vou iluminando, quando eu estou começando a enxergar, aí eu já estou me sentindo, aí eu posso cair nessa armadilha, entendeu? Mas, por exemplo, os positivos é esse doar. Se eu brilho, o meu brilho pode brilhar o mundo, pode brilhar as pessoas que estão à minha volta. Eu posso compartilhar esse brilho. É o que esse arquétipo traz para você. Gratidão. E como você está por perto, então você veja, se você me vê descampando lá no grupo para a escuridão, você fala, Márcia, lembra do sol? Opa! Já volto para cá. Porque é que nem na numerologia, a gente tem o positivo e negativo. Sempre. Nós somos luz e sombra. A gente tem que estar sempre nesse vigiando e orando, para não deixar o negócio extrapolar, né? E aí sair do desequilíbrio. Exato. E também, eu sei que pela numerologia, eu agora até morrer vou estar no 7. E o 7 é espiritualidade, é ensinar, é doar, tá sempre estudando, se aperfeiçoando. É um caminho sem volta, né? O 7 agora... Então, essa carta ressonou total com você. Total. Com o que você está vivendo hoje. Gatinho, tira um... Nós temos, né? Dá licença. Uma fama, né? É lógico, minha filha. Esse menino aqui vale ouro. Se é bom pra mim, é bom pra ele também. Vamos ver. Vamos aqui, porque eu quero assim, ó. Já que eu sou só, né? Vamos levar todo mundo pra brilhar, todo mundo pra subir. Exatamente. Gato, olha Tira aqui. Uma carta onde você quiser. Pensa, mas não tira dizer assim. Pensa, se concentra.
Vamos ver qual arquétipo. A temperança. Olha só o equilíbrio aí, hein? É o equilíbrio. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês verem. Essa aqui foi a carta do Henrique. Henrique está de temperança. Deixa eu ver o que essa carta fala para o Henrique. O que ele está vivendo, né? O que ele está trazendo. Porque os arquétipos, Henrique, ele traz essa impressão do que você está passando para as pessoas. Às vezes você não percebeu, mas é essa informação que você está passando, entendeu? A carta da temperança, ela é uma carta que diz que você está buscando o equilíbrio. Você está buscando entender e trazer para a sua vida mais energias positivas, tá? Você nunca esteve tão determinado na sua vida como agora. Por quê? Porque esse arquétipo traz justamente isso. Eu vou escolher um rumo, uma direção, eu vou me equilibrar e vou seguir em frente. E apesar de ter, né, os desafios, vai ter hora boa, hora ruim, vai ter coisas fáceis e coisas difíceis, quando você está vivendo esse arquétipo, você não desiste, tá? Você consegue entender como você funciona e trazer esse equilíbrio. Porque a maior dificuldade do ser humano é se equilibrar nessa balança do universo, né, que a gente está falando aqui, dessa polaridade, que é o positivo e o negativo, que é luz e sombra. Então, continua, meu querido. Essa carta, o lado favorável dela, é que você está num momento onde você quer colaborar com os outros e você está tendo colaboração dos outros para com você. Então, você está conseguindo, conectar com pessoas que colaboram com você e que você pode colaborar. E tem mais, você também está vivendo um momento, nesses seus 30 anos, como você disse aqui antes para nós, onde você está começando a perceber uma certa paz, uma certa quietude da sua alma, da sua essência, tá? Como toda carta tem o lado contrário, né, meus queridos? Pra gente aprender. Tem que ser nessa tudo. Ai, só lindo, mas não. E o vigiai? Onde é que fica? O que você tem que tomar cuidado com os conflitos internos, entendeu? Para não cair naquela coisa, na dúvida, no medo, tá? E a falta de tranquilidade. Querer fazer rápido demais, ansiosidade, sabe? Ser ansioso. Ou achar que, assim, ó, eu já sou bom nisso, agora eu posso fazer tchu. Não. Equilíbrio. Traga o equilíbrio e aí você vai estar vivendo esse arquétipo, tá? Bem bacana mesmo. Acho que ele não tem adjetivos. Não tem. Não tem. Essa carta, ela é bem assim, como ela fala de equilíbrio, ela é muito precisa. Então, é assim... Ou você se equilibrar, viver esse arquétipo com intensidade e não fugir disso, e não deixar que os seus medos e a sua ansiedade atrapalhem o seu equilíbrio. E pronto. Perfeito. E tanto no meu caso, como eu estou nesse momento mesmo, né? Até astrologicamente, né? Que eu sou uma canceriana em Áries, mas... estamos nesse momento de lua aí, transitando no nosso signo esse ano de 2023. Também na numerologia estamos no nosso ano 7, que é o ano do perfeccionismo, mas também da qualidade de vida. Não é aquele perfeccionismo assim, do minucioso. Não. É de você procurar o melhor para você, na sua qualidade de vida, se entender. É um ano meio de introspecção, que nem você falou da outra vez que nós estivemos juntas. Olha, mas agora eu tô aqui querendo investir em mim e tudo. O que o ano está pedindo. É esse olhar para mim, né? O que eu posso crescer, mas não me preocupar com lá fora. Não. É totalmente sobre nós, sobre cada um. Então, aqui, para mim, aqui no caso, para o Henrique também, eu estou nesse momento que eu era um sonho antigo a criação do grupo. E aí, várias coisas vão acontecendo. Às vezes você vai, não se agregando a pessoas. Aí depois você fala assim, não é sobre os outros. Eu tenho que estar à frente, porque essa é uma missão minha, um compromisso meu, que já estava no meu interior. Então, eu quero mesmo... A carta foi exatamente isso, você sabe. Eu quero motivar
eu quero pessoas à minha volta, eu quero todo mundo se sentindo bem, e eu acho assim, eu posso levar. Antes, quando as pessoas falam assim, ai, você é luz, não é no sentido do pejorativo, mas assim, nossa, você é alegre, você traz vida, aí eu falava, ai, imagina. Não, Hoje hoje, você eu entende falo, que você é. sim, Não, e a carta veio para eu confirmar sou. isso. Eu tenho É, esse brilho, eu não posso negar. negar isso, Não, eu né? tenho que saber usá-lo. Exatamente. Eu Que é direcionar a minha luz para pa- onde realmente vale vai. a pena. Eu, às Exatamente. vezes, fico gastando a luz com pessoa que não quer sair da escuridão. Então, isso também é uma coisa que eu aprendi esse ano, sabe, Lívia? Eu ficava assistindo e puxando. Ai, e aí, quando a pessoa falava que não vinha, eu ficava, nossa, eu falhei, eu não fiz direito, Não. Agora eu penso assim, não, eu vou estender a mão, vou iluminar, vou sou lamparina, pulo, espeneio. Se a pessoa não quer se mexer, a culpa não é minha. Eu não trago mais essa responsabilidade para mim. É, Que antes eu fazia isso de errado. exatamente. Eu me Porque sentia isso, responsável. Nossa, mas cada um tem seu tempo, cada um tem seu cada um no seu momento. tempo. Eu E eu me também. esquecia de mim. É. Aí eu falava assim, não, por que eu tô sofrendo assim? A pessoa não tá nem aí para mim. Eu falei, peraí, também não tô mais, porque a minha missão foi até ali, meu compromisso foi até ali. Mas isso também diz respeito ao seu traço oral, que é muito no seu comportamento, é muito eminente, você traz muito, né? E assim, ó, quanto mais eu tenho do traço, provavelmente mais traumatização eu sofri. E o traço oral, ele é desenvolvido do primeiro dia de nascimento até 1 ano de vida, é ali na amamentação. É ali ainda onde a criança, a conexão dela é com a mamãe total. E a mamãe pode ter feito o melhor que ela fez, mas a criança traumatiza na mesma. E essa oralidade, ela traz essas características de comunicação, de ajudar, de fazer pelo outro, mas quando você está vivendo a dor do abandono, que é a dor de origem do traço, você vira salvador. Você quer salvar os outros. Então, você estava naquela dor. E, de alguma forma, dentro das terapias, tudo que você já fez, você trabalhou essa dor. Entendeu, Márcia? Então, assim, eu hoje olho para mim. Eu sempre fui salvadora. Eu sempre queria salvar as pessoas. E quando eu tratei em mim os meus traços, e eu tinha um oral na dor, assim, muito grande. E quando eu melhorei isso, hoje assim, ó, eu quero fazer, eu continuo sendo essa pessoa que abraço, que acolho, que querem até ensinar, porque antes eu queria ensinar, mas meu rígido não deixava, porque eu não tenho paciência com gente lerda. Ainda não tenho muita. Nós somos que nem a Giovana, que ela fala assim, meu segundo nome é paciência. Qual é o primeiro? 100. Adoro! Então, o rígido, assim, a gente, quem tem, eu me identifico muito com quem tem muito oral e o rígido e o esquizoide, que é os meus traços predominantes. Então, o rígido, por exemplo, assim, eu me esforço, eu juro que eu me esforço para ter paciência com pessoas que falam muito devagarzinho. Mas quando é no WhatsApp, eu ponho no 2.0. Me desculpe aí vocês que falam devagarzinho, que mandam mensagem para mim, eu confesso que eu ponho no 2.0. Porque eu aprendi dentro dessa terapia, olha que bacana essa terapia. Ela é sobre você, quem você é, como você funciona. E eu vou melhorar aquilo que está disfuncional. Então, eu tento trabalhar isso em mim, ser mais pacienciosa, mas eu já sei que essa sou eu. Então, o que eu faço? Eu procuro mecanismo de resolver aquilo, entendeu? Então, se a pessoa na consulta está falando muito devagar, contando uma história que pode ser rápida ali, resumida, e ela está espichando, eu vou ali entrando e dando ferramenta para ela, dando sugestões, para ela encurtar aquilo, sem ser grosseira, porque antes eu não conseguia dar essa informação de que eu não estou sem paciência, sem ser com grosseria. Hoje eu já aprendi. Então, isso não é bacana? Eu aprendi como eu funciono. E eu vou ser diferente? Não, eu só vou ser modelada. A entrega é que, tá sendo diferente. Diferente. Mas ainda sou eu, essa é a minha essência. Então, aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto. Não morre torto. Mas você nasce e morre com as mesmas características trabalhadas. Eu trabalhei 15 anos com esse médico, com o Dr. Rogério Ranulfo. Quem for de Goiás conhece ele. E ele é muito acelerado, mas muito. Ele é um ariano que é para ontem, entendeu? E aí, o que acontecia? Ele ia ficando tão agitado, tão acelerado, que ele começava a falar e as pessoas não entendiam. Aí a cliente virava para mim e falava assim, Lipa, avisa o doutor Rogério que eu não tô, a gente não está entendendo o que ele está falando. Aí eu chegava nele e falava, olha, você acelerou demais.
Ele, acelerei. Falei, tá, ninguém está entendendo o que o senhor está falando nas consultas. As pacientes antigas já sabiam que ele ia se acelerando. Quando ele estava com 1000 coisas para fazer, ele entrava naquele loop, Márcia, que você não entendia o que ele falava. E ele é um exemplo para mim, porque uma vez a cliente, ela reclamou dele, da grosseria dele, tá? E eu falei, nossa, mas o doutor Rogério é uma pessoa educada. Ela falou, o doutor Rogério é uma pedra lapidada, que se fosse bruta, ninguém aguentava. Lapidada. Então, hoje eu sou lapidada. Que se deixar... Que se a gente deixar quem nós somos de verdade, aquele comportamento, aquelas características que são, né? Então, por exemplo, a oralidade, você que tem esse oral e esse psico casando junto, maravilhoso. Se você vivesse só o oral, a sua casa estava cheia de gente, você sustentando elas, sendo mãe. Você ia lá para o nosso grupo, ia ser mãe nossa. E aí, aquelas pessoas que estão ainda muito vitimizadas no oral, na dor, muito criancinha, esperando que a mamãe faça tudo, não ia seguir em frente. Não. Então, eu adoro esse psico, que é vamos, e o rígido, que vamos fazer. Faz de qualquer jeito, faça. Faça. Foi que nem eu falo assim, gente, o grupo tá. Ai, mas eu ainda não quero participar porque eu não tô fazendo. Falei, gente, mas nós somos um grupo, inclusive, de social. Vem conversar, vamos trocar. Não é? Às vezes o meu medo é o seu. Gente, porque. Que é isso? E vou no privado, dou uma cutucada. Se eu gosto de alguma coisa, eu gosto. Se eu não gosto, eu falo, olha, gente, eu vou respirar, vocês me desculpem, mas preciso falar. Tem que falar, porque se eu ficar com isso engasgado, quando eu cruzar contigo vai ser pior. Então, deixa eu falar aqui já. É o que eu faço, eu respiro. Desculpa. Porque tem gente que não entende por que aquela minha música. Porque aquela música, no momento que eu tive o câncer, foi quando eu ouvi, né? E quando a gente tem aquele choque daquela notícia, assim, de alguma doença que, né? Você fala, ui, agora pegou, agora a gente vai ter que ver como é que fica. E eu comecei a escutar. E as palavras, porque às vezes a gente escuta uma música, você presta atenção na melodia, mas você não presta atenção na letra. Na maior Por isso parte. que tem algumas músicas em inglês que eu vou lá no Vagalume e eu quero ver se aquela melodia que eu tô curtindo ali, a letra condiz. Tem muita música que eu já deixei de gostar, porque eu falo, pelo amor de Deus, era isso que eu tava... A música é isso, aí eu já passo a régua. E aí, quando ele fala, né, que é pra gente manter o sorriso no rosto, que antes da gente falar, a gente tem que escutar, que antes de escrever, a gente tem que pensar, porque o que mais confusão acontece nos grupos de WhatsApp são aquelas mensagens que vão e às vezes são mal interpretadas. Eu, às vezes, prefiro realmente fazer áudio. Eu também. Lipa, porque eu acho que pelo áudio, a pessoa vê a entonação. Eu consigo transmitir mais a minha energia, a entonação, do que às vezes eu escrever. Porque às vezes escreve uma coisa, a pessoa entendeu outra, fica aquele vai pra lá, vem pra cá, vai pra... Eu falo, não, eu tô falando português, eu tô falando claro. Então, como eu sei que tem esse povo aí que fica acelerando a mensagem dos outros, eu já faço mensagens curtas, mas várias. Mas você não fala lento. Não. Você fala normal. Eu falo demais. Eu tenho preguiça lento, daquelas não. pessoas que falam muito lento, entendeu? Assim, gente, eu sei que não é bacana, mas essa sou eu. E às vezes eu consigo, dependendo do momento do dia, eu tô menos acelerada, porque eu sou ligada no 220. Eu ponho lá e vou fazendo as coisas. Então, assim, tem momentos que eu dou conta de ouvir ali no tempo. Mas, quando eu estou acelerada, eu sei que se eu não pôr para acelerar, eu não vou ouvir. Eu não vou ter saco e eu vou me irritar. Então, hoje eu sei equilibrar isso em mim, entendeu? E, assim, essa coisa de falar, você está certinha. Eu sempre falo para as minhas clientes. Tem sempre 2 jeitos de falar. Eu posso falar agressivo, uma coisa fofa. Eu posso falar assim, esse vestido de oncinha não combina com você, Márcia. Ou eu posso falar, amiga, esse tom e essa estampa não te favorece. É diferente. É diferente, é diferente. E uma coisa que eu sempre falava, logo quando eu comecei com as redes sociais, a fazer lives e tudo, eu sempre avisava, falei, olha, gente, eu sou terapeuta,
Mas essa sou eu, tá? Se vocês vão vir fazer alguma consulta comigo, ou me procurar, ou quiser me ouvir, esperando que eu fale devagar, Mansinho, que eu fale eu também. manso, que eu, né, dê uma outra entonação, nem me segue. Porque eu não vou conseguir, essa não sou eu. Essa não é Então, você. eu acho que assim, o universo ele é muito grande. Tem para todos os gostos. Então, você passou aqui no canal, olha, gostou do meu tom de voz, teve empatia, fica, já passa para os amigos, se inscreve, nós estamos aqui. Mas se não gostou, tudo bem também. Exato. Eu também. De repente eu não sou, porque para isso que a gente tem vibração, energia. É tudo. A minha energia não é para você, não é que eu seja ruim, nem que você seja ruim. Não bateu. Exatamente. Agora, eu me mudar, eu ter que me moldar para agradar, aí eu vou ser falsa. Exato. Aí qualquer dia vocês me pegam na curva. Qualquer dia eu vou me distrair e aí vocês vão falar, nossa, mas essa que é ela? Ah, então eu já não estou assustando ninguém. Exatamente. Eu sou isso em qualquer situação. Exato. A leitura corporal, ela é justamente o autoconhecimento, é onde você vai entender como você funciona, quais as suas características predominantes, as que estão funcionais ou as que estão só sob o efeito dos gatilhos de dor e que você não está conseguindo ter controle. Por exemplo, eu tenho um psico, assim como você, muito aparente. Por isso a gente fala e fala bem, gesticula de acordo com a fala, não sai quebrando taça nem nada, porque o oral ele derrama tudo, quebra tudo. Só que, por exemplo, assim, a gente com esse psico, né, muito aparente, uma coisa muito da nossa personalidade, a gente precisa aprender a lidar. Mas temos um defeito, chegar atrasada. Então, você precisa trabalhar isso. Eu trabalho isso o tempo todo. Encerrou. Vamos dar os arroba e acabou por aqui. Vou parar por aqui. Nós talvez não, nós vamos ter mais lipa em outras oportunidades, tá? Nós também vamos ter a lipa lá na roda terapêutica, né? Prazer, nós vamos ter ansiosa. É isso, que nós estamos no nosso canal do Instagram, @terapeutasbr.uk. Nos siga lá também, porque nós estreamos uma quarta-feira, quando foi dia 9 de agosto. 9 de agosto, nós estreamos a nossa roda terapêutica. E ali vão ter sempre temas diferentes e vamos estar as terapeutas ali. A gente faz uma roda, um bate-papo. Então, a Lipa vai estar lá. Vou deixar aqui dá sua arroba já, minha filha. Então, Lipa Terapeuta Holística. Clica lá na bio e cai direto no WhatsApp para 15 minutos de conversa grátis. Olha só, muito interessante isso. Tá vendo só? Olha, então já pega essa informação, deixa seu like aqui. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, porque a Lipa depois pode responder nos comentários, tá? E vamos aguardar uma próxima. Eu vou aqui com o meu amigo lá com a temperança, o equilíbrio, né? E você vai descobrir através do Lipa Terapeuta Holística, você vai descobrir qual é o seu arquétipo. O seu arquétipo, porque é muito importante a gente saber o nosso momento presente. Todas essas ferramentas holísticas que nós oferecemos para vocês é só para agregar. Mas depende de você o movimento. Exato. Lipa, muito Prazer obrigada. Enorme. Querida, um prazer enorme estar com você novamente e que essa seja a segunda de muitas outras vezes que nós vamos estar juntos, tá? Com certeza, sincronicidade total, tá? Me identifiquei demais com você e acho Gratidão. que a gente vai trilhar aí um caminho bom ainda. Gratidão. Gratidão. E aguardo você no próximo podcast.